trazer da parte de Deus uma singela palavra, de orientação a todos nós, exemplos bíblicos para que possamos, diante das tentações, diante das situações difíceis da vida, poder continuar firme, seguindo e servindo a Deus com amor e com alegria. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Amém. Queridos, estamos em uma série de estudos falando acerca da batalha espiritual, Já vem algumas sexta-feira do servo de Deus trazendo esta mensagem e queremos, com a graça de Deus, nesse instante, trazer uma mensagem bíblica a todos nós e desde já rogo a oração da igreja em nosso benefício para que Deus, conforme as nossas necessidades, possa falar conosco por meio da sua poderosa e preciosa palavra. Agradecendo a Deus pelo nosso pastor Hélio, pelo nosso evangelista e coordenador desta regional, pelo nosso presbítero, e o convite do nosso convidado mais uma vez, e aqui estarmos bendizendo o nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, lemos um texto bíblico na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Queremos tomar por base alguns versículos, estaremos discorrendo de outros, mas por base queremos tomar alguns versículos deste capítulo de número 6 da carta aos Efésios. Querido, observamos que o apóstolo Paulo, ele, com a graça de Deus, diante de uma grande chamada em sua vida, começa a desenvolver o seu ministério, um ministério que passou por várias situações difíceis, por várias crises, mas diante das crises, das situações adversas, dos açoites, ele permaneceu firme, servindo a Deus com alegria e realizando a obra do Senhor, desenvolvendo o seu ministério a qual o Senhor Jesus o deu. Mas, queridos, o apóstolo Paulo vê como nós hoje, em pleno século XXI, temos o conhecimento, e temos a certeza desta realidade que é a batalha espiritual. Como já falamos em outra oportunidade, a batalha espiritual, irmãos, é um fato, é uma realidade bíblica, ainda que alguns deixe passar, não acredite, ainda que alguns a supervalorize, mas aprendemos em oportunidade passada que devemos manter o equilíbrio. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Mas, queridos, queremos discorrer de alguns versículos bíblicos nesta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. E ele inicia dizendo neste versículo de número 10: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele pode dizer amém, irmão? Observe que o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar aos irmãos que estavam ali na igreja de Éfeso, dizendo: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor. Observamos, irmãos, que para estar diante de uma batalha, fazendo uma
uma alusão, não é? Uma conjectura, é necessário manter resistência. Quem diz amém? É necessário estar pronto, é necessário fortalecimento, porque diante das adversidades, diante da batalha e do calor que existe em uma guerra, o soldado ele precisa estar fortalecido. Quem diz amém? E diante desta verdade, o soldado não pode fraquejar. Então Paulo, atrelando a esta realidade, fazendo uma conjectura, ele disse aos irmãos que estavam em Éfeso: portanto, estejais fortalecidos no Senhor. Está fortalecido em Deus, irmãos, está arraigado com o seu querer e com a sua vontade. Está fortalecido em Deus, está diante do Senhor com fidelidade e com compromisso, até porque não se caminha, não se prossegue, não se avança se não militar legitimamente. Quem pode dizer amém? Então Paulo vem com muita veemência dizendo: fortalecer. Queridos, é bem verdade que já naqueles dias a igreja primitiva vivenciava alguns embates heréticos, vivenciava algumas situações de esfriamento espiritual, mas Paulo vem da parte de Deus orientando os irmãos da igreja de Éfeso e dizendo: estejam fortalecidos no Senhor. Até porque, irmãos, sem este fortalecimento, sem esta graça na vida, não se consegue avançar. Porque os dias, já naquela época, era muito difícil. Os anos passam, os anos avançaram, e a palavra de Deus ainda é latente. O ensinamento do apóstolo Paulo dizendo aos irmãos desta época presente: estejam fortalecidos no Senhor. Oh, irmãos, quantos embates, quantas tentações, quantas intempéries têm surgido para querer nos ver cabisbaixos, entristecidos, sem compromisso, mas da parte de Deus esta noite trago uma mensagem aos vossos corações dizendo: estejam, pois, fortalecidos. Glória ao nome do Senhor. Estar fortalecido não significa dizer que somos melhores que outro, melhores que alguém, mas eu entendo esta palavra, irmãos, como um alerta aos nossos dias, dizendo: independente de cor, independente de raça, independente de etnia, independente de poder aquisitivo, estejam fortalecidos no Senhor. Oh, glória ao Senhor. Que maravilha, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz mais, dando continuidade ao versículo de número 10: e na força do seu poder. Então os crentes devem estar em Cristo, arraigados nele, fortalecidos
que estamos passando, ou até mesmo da crise existencial. Quantos dizem amém? Versículo 11 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 nos diz: revestidos de toda a armadura de quem? De quem? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do revestido. Ele diz no versículo 10: fortalece, mas agora no versículo 11 do capítulo 6, ele diz revestidos. O que significa, qual o conceito de revestimento? Revestimento é uma pessoa já está vestida e agora, um exemplo bíblico para melhor compreensão, colocar um paletó. Ele já está vestido pela camisa, mas agora está revestido de quê? Com paletó. Então o revestimento traz o sentido, aleluia, de uma armadura, de um vestimento mais incisivo, mais arraigado. Então Paulo está dizendo aos irmãos: revestidos de toda a armadura de Deus. E veremos mais à frente a citação de cada item deste revestimento. O apóstolo Paulo ele vai falar de couraça, o apóstolo Paulo vai falar de escudo, vai falar de capacete, vai falar de calçado. Tudo isso faz parte de uma armadura. Querido, e a armadura, ela tem um papel fundamental para o soldado, ou como queira entender, o guerreiro. Observe que nos tempos antigos, bem como também nos tempos medievais, os soldados, eles tinham, não é, irmãos, a responsabilidade de estarem revestidos. Até porque, diante de uma eminente guerra, diante de uma eminente batalha, o soldado não pode ir como que despreparado para a guerra, mas revestido com toda a armadura.
o soldado precisa estar. Precisa estar pronto. Porque não se sabe de onde vêm os dardos inflamados. Não se sabe de onde vêm as flechas. Não se sabe de onde vêm as dificuldades. Então, para se estar em campo de batalha, se necessita estar pronto, habilitado. Aleluia! Porque a qualquer momento, irmãos, surge, aleluia, as dificuldades em meio à batalha. E imagine só uma pessoa despreparada, sem a sua couraça, sem a sua armadura, ele vai ser um alvo vulnerável. Concorda comigo? Diga amém. Vai ser um alvo vulnerável e pode a qualquer momento ser abatido em uma batalha. Isso é fato. Mas Deus nos ensina nesta noite dizendo: meus filhos, estejam prontos. Se revista de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. O objetivo de quem vai à guerra, irmãos, não é morrer nela, não, é retornar com vitória. Mas se só consegue retornar se estiver pronto, habilitado, organizado, com couraça, com capacete, com espada, calçando os pés, senão de outra sorte não vão. Oh, glória ao nome de Jesus. Não vão. Versículo de número 11, dando continuidade, diz: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, do maligno. Queridos, observe uma coisa ainda dentro deste versículo de número 11 do capítulo 6. O objetivo aqui é o soldado de Cristo manter a sua firmeza. Vou repetir novamente. O objetivo aqui é manter a firmeza na guerra. Queridos, estamos vivendo tempos de muita inconstância. Sim ou não, irmãos? Alguém começa tão forte na batalha, começa tão evidente, chama até a atenção, mas por motivo outro, no meio da batalha, ele retrocede, ele volta e até mesmo muitas vezes não consegue avançar porque fora abatido. Mas o objetivo de quem nos avistou é que estejamos firmes. Aleluia! A firmeza faz parte do chamado. A firmeza, a constância faz parte do chamado para avançar. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, se não me engano, ou capítulo 15, e o versículo 58 nos diz: esqueci agora o versículo. Vejam aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 58. Lembrei: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e o quê? E constantes, sempre o quê? Sempre abundante
escreveu Mateus, capítulo de número 4, verso de número 5 a 10, nos diz: então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te aqui embaixo, porque está escrito o quê? Aos seus anjos ordenará ao teu respeito e que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aí versículo 11: com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quem pode dizer amém? Este texto bíblico, irmãos, é clara com relação à tentação de Jesus. Observe que logo após Jesus ser batizado, ele foi submetido a esta tentação, foi conduzido ao deserto pelo Espírito, e chegando ali, ele foi tentado. Tentado por quem? Tentado por quem? Pelo diabo. Observe aqui que esta tentação, bem como estando ali, faz menção a uma batalha espiritual. Observe, irmãos, que o próprio Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, foi tentado, submetido a esta batalha espiritual. Imagine nesta oportunidade, observando o relato bíblico, Jesus começa a ser tentado, e na medida que ele está sendo tentado, ele, o diabo, o tentador, cita, declara textos bíblicos para com Jesus. E nesta batalha, Jesus, preparado, diga ao Senhor de banco aí, Jesus estava pronto. Diante desta batalha, o diabo dizendo uma coisa, Jesus refutando com a palavra, dizendo: não é assim não, é desse jeito. Então, que eu aprendo nesta oportunidade, quer vencer as batalhas espirituais, observe a palavra de Deus. Quer vencer as tentações,
observar a palavra de Deus. Esta observação aqui não é fazer isso, é refletir o que está escrito para dentro da gente. É essa absorção. Amém, meus irmãos? Então esta palavra ela trabalha no nosso ser. Mas, queridos, voltando ao texto de Efésios, o versículo de número 13 nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Foi o que basicamente nós já falamos aqui. Quer resistir? Esteja revestido. Quer resistir? Esteja pronto. Quer resistir? Esteja bonito. De sorte que, por outro lado, não se consegue avançar. Mas olha, irmãos, o versículo ainda de número 13, ele começa a citação desta armadura. Ele começa a citar, e vamos, com a graça de Deus, estar citando em nome de Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, olha aí, irmãos, permanecer inabaláveis. Aleluia! Como permanecer firmes, inabaláveis diante das batalhas. Como? Qual é o segredo, na realidade, de permanecer inabalável? O que significa esta palavra? Inabalável é aquele que não se consegue abalar, que nada o abala. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Então, aqui está o exemplo de firmeza, o exemplo de estar pronto, o exemplo de permanecer firme e inabalável diante da grande e da batalha. A batalha requer esforço. Repitam após mim: a batalha requer esforço. Deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu avançar aqui. Eu acredito que vai vir mais ainda. Existem pessoas que até se desprendem e a batalha, mas as suas condições não condizem com a realidade da batalha. Deu para entender, meus irmãos? Vou repetir. Existem pessoas que se dispõem, que se voltariam em ir à batalha, mas as suas condições não o permitem avançar. Por quê? Porque estando em guerra, muitas vezes estão como que inerte. Sabe o que significa esta palavra? Parado, sem se mover. O soldado ele precisa ser dinâmico.
E o soldado que é inerte, que é parado, há uma diferença. E a gente consegue observar, não com um olhar crítico, mas pedindo a Deus graça e condições para continuar neste movimento do céu. Amém, meus irmãos? Troquemos de separado para continuarmos em movimento. Em movimento, nós somos alvos difíceis de ser batidos, mas parados somos alvos fáceis. Vulneráveis, esteja em movimento. A batalha é uma realidade bíblica, a batalha espiritual, e o soldado precisa sim estar habilitado para avançar. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Quero ler um texto ainda para encerrar, dando continuidade ao capítulo 6, versículos de número 14. Estais, pois, firmes, olha, falando de firmeza novamente, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, é a citação da armadura. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando ou colocando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diácono Wilson, na semana passada, ele trouxe aqui também a citação com relação a esse escudo. Quantos estavam aqui ouvindo? Ele falou que esse escudo a qual estava sendo relatado dentro do contexto histórico, irmãos, não é? Nós iremos ver que o apóstolo Paulo ele toma por base algumas figuras de linguagem, porque ele observava o exército pretoriano na época, e eles viam que, com relação ao escudo que faz parte da armadura, amém, meus irmãos, ele era revestido com uma espécie de camuça, e esta camuça ela era molhada, ele deixava úmida aquele escudo, de maneira que quando os soldados do outro exército vinha com as suas flechas, os seus dardos inflamados, ou seja, na ponta havia o quê? Na ponta havia um objeto petrocortante, e também estava ali revestido, irmãos, com uma espécie de esponja molhada em líquido inflamado, de forma que quando era lançado, aleluia, que batia no escudo molhado, os dardos apagavam. Por quê? O escudo estava úmido, e quando há umidade, o fogo não consegue propagar. Era estratégia de guerra. Repita aí para o segundo lado: Deus te dará estratégias para avançar e avançar. Estratégias de guerra. Era tentando acertar
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Escute aqui e encerro a minha participação nesta. O capacete, ele reveste a parte superior do corpo. Ele reveste a cabeça. Observe uma coisa, vale a pena analisar. O capacete, irmãos, é uma espécie de proteção, um equipamento que protege a cabeça dos impactos externos. Sim ou não, irmãos? Então, o capacete ele tem como finalidade proteger dos ataques externos, atrelando para o sentido espiritual. O capacete ele nos protege dos ataques externos que veio da parte de Satanás. Amém, meus irmãos? Ele tem este objetivo de proteção. Observe que da cabeça é que saem os comandos. É porque não da cabeça saem os comandos para a execução dos movimentos. A cabeça ela manda um impulso para os pés funcionar. A cabeça manda um impulso para as mãos funcionarem. A cabeça manda um impulso para o restante do corpo estar em movimento. Então, o objetivo do diabo é atingir a cabeça. Porque atingindo a cabeça, consequentemente atingirá todo o corpo. Mas Deus, aquele que alimenta os seus servos, ele diz: proteja a sua mente. Medite na palavra dia e noite. Aleluia! As astutas ciladas do diabo, elas são reais, e é necessário que estejamos protegidos desses ataques externos. Quem diz amém? Amém. Tem outras coisas aqui para decorrermos, mas o tempo ele já nos pede prudência, meus irmãos. Que Deus nos ajude e nos abençoe a estarmos firmes diante das batalhas espirituais. Não subestimamos, não supervalorizemos, mas sejamos equilibrados em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós aprendemos ali na doutrina da quarta-feira, presumida dia a dia, Deus